Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O nosso convidado de hoje está festejando 40 anos de carreira. De timbre inconfundível, o cantor e compositor Lazo Matumbi é conhecido como a voz da Bahia. As suas canções reforçam a importância da ancestralidade negra na música brasileira. Lazo acaba de lançar o 9º disco intitulado Ajó. Ajô, perdão. A palavra de origem iorubá para algumas etnias africanas significa jornada. No álbum, ele traz as experiências, reflexões e acolhimentos de sua trajetória. Eu sou o Juraci Santana, da TV Bahia, e vão participar do programa de hoje, em seus respectivos estados, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Daniele Ferreira, da TV Aperipê, em Sergipe, Clóvis Bezerra, da TV Universitária da Paraíba, Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco, e Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Lazo, em seu novo álbum, chama muita atenção uma música chamada Basta. É um verdadeiro chamado ao fim da violência, do racismo e do assassinato das mulheres. Por que você optou por gravar essa música? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, boa noite a todos e a todos. Olha, essa música, na realidade, retrata o sentimento da maioria dos brasileiros. É uma indignação só, e eu acho que eu, como artista, que sou preocupado com a questão social e racial, nada mais, nada menos do que colocar um tipo de música desse para chegar ao ouvido do coração e ouvido das pessoas, para que juntos possamos fazer uma reflexão do que estamos vivendo e procurar melhorar. Tá certo, então, Lázaro, muito obrigado. E nós seguimos agora para o Piauí, a vez de Henrique Douglas, da TV Antares, fazer a pergunta ao cantor e compositor Lazo Matumbi. Olá a todos, meus colegas de bancada, saudações piauienses a vocês. Lazo, quero parabenizar você pela sua carreira, parabenizo também você pelo seu novo disco. Que coisa linda ouvir você e ver você. Lazo, eu queria falar de sucesso com você. É um assunto dramático, delicado, mas eu acho que você, nesse instante de festa, é a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, que é o sucesso. Lazo, como é que é para você atravessar esse atual mercado musical e de shows com comportamentos distintos da sua geração? O que é que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem que colocar a música da gente no Spotify, no Deezer. O artista hoje, ele não lucra com disco, ele lucra com shows. Isso vinha acontecendo com a carreira dos artistas de uns tempos para cá, mas você experimentou gerações distintas. Como é que você enfrenta o mercado musical, o mercado artístico, sendo de uma geração completamente diferente dessa de hoje, onde antes você tinha alguém que olhava para você, esse cara tem potencial, vou trazer ele para gravar um disco, e hoje é completamente diferente. Se você não dominar a tecnologia, as redes sociais, você simplesmente não chega ao ouvido de ninguém. Como é fazer sucesso diante de tudo isso? Olha, eu confesso que eu estou aprendendo. Eu tenho ainda um ranço antigo, tanto que eu estou fazendo um disco e todos os meus colegas que trabalham comigo ou amigos me chamaram a atenção de que por que você está fazendo um álbum? Falei, eu estou fazendo um álbum porque eu preciso presentear ao meu público um álbum com no mínimo 12 músicas. Mas não se faz mais isso hoje, é uma música a cada lançamento. Eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa eu desafogar a minha vontade, satisfazer a minha alma, botar um álbum, depois a gente vai fazendo uma música de cada vez. Ou seja, eu estou aprendendo muito, e principalmente com meus filhos, né? Porque diz assim, meu pai, tem que trabalhar mais conteúdo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, cara, eu não tenho muito saco para isso, mas tem que fazer. Tá bom, então vamos fazer aqui. Senta comigo e a gente vai ajustando aos poucos. Né? Eu confesso a você que ainda estou um eterno aprendiz.
Tá certo, então muito obrigado mais uma vez. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Aracaju, capital de Sergipe, onde está Daniele Ferreira, da TV APRP. Microfone, Daniele. Microfone, Daniele. Você não ia me ouvir nunca, né? Se não abrir o microfone. Boa noite. Deixa eu aproveitar o tempo. Boa noite a todos, né, da bancada, aqui, nosso querido entrevistado também. Lázaro, eu queria lhe perguntar se você pode compartilhar um pouquinho com a gente a história da música A Alegria da Cidade, principalmente em um momento em que a gente vive, assim, se questionando, né, padrões, a cobrança também midiática por um tipo de ser que, na verdade, nós, brasileiros, somos diversos, né? Então, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho, né, do que motivou e essa sua sensibilidade de, mesmo numa época tão, assim, distinta, onde os valores de beleza, né, os padrões de beleza já eram totalmente distorcidos, mas você, como homem, parou para entender uma necessidade de um público determinado, da mulher negra, que, inclusive, esse mês a gente tem aí um dia especial, só para lembrar que todos os dias é de todas. Então, A Alegria da Cidade, conta um pouquinho para a gente. Agora foi você, Lázaro, ativar o microfone. Gente, é assim. Não, ainda não. Pronto, Agora ativei. sim. Pronto, desculpe. Na realidade, a Alegria da Cidade surgiu porque, contar um pouquinho da história, em 80 eu saí do Ileaie, um bloco afro aqui na Bahia que tinha como missão e como função defender a questão da matriz africana, da autoestima da comunidade negra, e teve um papel, nos anos 80, muito importante. E logo após essa minha saída do Ileaie, em 82, final de 82 e 83, eu fui para São Paulo. E fiquei em São Paulo, acho que durante 2 anos e meio, por aí assim. E eu lembro que eu tive a sorte de participar como espectador das diretas já. E eu lembro que eu falei para um amigo meu, eu falei assim, cara, essa revolução que está acontecendo no Brasil vai resvalar também na Bahia. E eu quero estar lá. Aí meu amigo falou assim, mas por que você quer estar lá? Eu digo, cara, nós começamos uma revolução social e cultural ligado à questão racial no Carnaval da Bahia, e eu acho que está tudo fervilhando lá, eu preciso voltar para dar continuidade a isso. E quando eu voltei, aqui estava tocando uma música chamada Fricote, que desqualificava a imagem da mulher negra. Eu fiquei super indignado e triste, e lembro que logo após teve uma viagem para o Rio, que era o Pixingão. E aí foi eu e mais 2 parceiros que eu admirava muito, que era Jorge Portugal e Roberto Mendes. E nessa minha ida com Jorge Portugal, eu fui falando um monte no ouvido dele. Aliás, eu fui desabafando, né? Dizendo, cara, como é que pode? Eu chego de São Paulo, encontro isso dessa forma, não sei o quê. Ele ouviu. 2 semanas depois, ele me presenteou com essa letra. Ele me encontrou e falou assim, parceiro, lembra aquele papo que a gente teve no avião? Eu falei, bicho, me desculpe, porque não foi um papo, foi um desabafo meu. Ele falou, desabafo ou papo, resultou nisso aqui. Quando eu vi a letra, eu falei, é isso. O poeta entendeu o meu desabafo e mandou, e a gente colocou, eu ia gravar ela, não consegui gravar, porque eu estava sem gravadora, estava sem perspectiva exatamente de gravar, e aí Margarete me pediu uma música, eu ofereci a Margarete A Alegria da Cidade, apesar da gravadora ter tirado uma frase que eu sou o sol da Jamaica, eu sou a cor da Bahia. A gravadora colocou, eu sou o sol da Jamaica, eu sou o som da Bahia, porque era o momento que estava rolando o movimento Axé Music. Mas essa música ela atravessou e fez com que as pessoas entendessem a mensagem a ponto de fazerem reflexões, e essa música se tornou o hino oficioso da comunidade negra. Graças a Deus. Obrigado, Lázaro. E agora um recado para você e também para os meus colegas entrevistadores. Nós estamos com um pequeno problema no áudio, então eu vou pedir, quando forem perguntar, e o Lázaro, quando for responder, só observar se o microfone está desligado e ligar no momento de fazer a pergunta
ou de responder, tá certo? E nós vamos girar a seguir para João Pessoa. Quero chamar Clóvis Bezerra, da TV Universitária da Paraíba. Olá, Juraci, colegas de bancada, o nosso entrevistado. Olha, os sucessos da música brasileira durante décadas e nos diversos gêneros existentes eram pulsantes, eram contagiantes, reflexivos às vezes, né? Pareciam que eram produzidos com cuidado, né? Com competência para um determinado público, para que eles chamassem a atenção deles e comprassem o disco por inteiro. Mas hoje, quando a gente liga o rádio para ouvir o sucesso, pelo menos nas horas que eu ligo, é um caos. Qual é a análise que você faz da música brasileira, da mídia hoje? Eu acho que teve um momento em que os artistas super comprometidos... Tá me ouvindo? É porque tinha desligado o microfone. Eu acho que os artistas tinham comprometidos com a questão da arte, eles conseguiam burlar essas dificuldades e escrever poesias que tinham a ver como recado, como reflexão para toda a sociedade. Mas a gente há de convir que a sociedade brasileira, a partir da sociedade e os governos, tem um descaso muito grande com a cultura, porque eles olham a cultura só como entretenimento e não olham como arte. Então, obviamente, por essa visão, hoje a gente tem uma enxurrada muito grande de coisas que são imediatistas, que não tem conteúdo nenhum, que não tem intenção nenhuma de provocar nada, de mexer com nada, e acaba uma hoje e vem outra amanhã. E, claro, quem tem que mudar isso somos nós, porque, às vezes, como você mesmo falou, eu não ouço muito rádio por conta de tudo isso que está acontecendo. Então, eu prefiro fazer o meu boicote sem ligar uma rádio que toque coisas que não prestam. Mas eu acho que isso vai mudar, porque eu acho que isso é uma fase que está acontecendo por conta de tudo que está acontecendo no país. Um descaso muito grande com a educação, com o ser humano. Então, tem uma enxurrada de coisas ruins que a gente precisa fazer uma grande lavagem para tudo melhorar. Obrigado mais uma vez, Lazo. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E nós vamos a Natal, é o momento da pergunta de Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, saúde nossos colegas de bancada, nosso entrevistado Lazo, os telespectadores. Lazo, você está completando 40 anos de carreira, né, agora nesse ano, e inclusive tem um documentário, foi recém-lançado, você lançando um novo trabalho. Tem alguma coisa nesses 40 anos que você gostaria de ter feito e ainda não fez, e fará agora após a pandemia? Olha, eu acho que tem uma história que a gente vive muito aqui na Bahia, e muito ligado à questão social e racial, que às vezes vai na mesma linha daquela conversa que nós víamos há um tempo atrás, da famosa democracia racial. E Salvador, por exemplo, é uma cidade onde tem 80% ou 90% da população negra mestiça, e que talvez seja a cidade mais negra depois de África. E a gente precisa contar a verdade. Talvez seja essa cidade negra que seja a cidade mais racista que exista no país. E a gente precisa modificar isso. Então, nesses meus 40 anos, tudo que eu vivenciei, foi tudo que eu vivi, foi tudo que eu vi no meu entorno, e que os próximos 40 anos eu quero continuar lutando para que a gente construa uma nação melhor, uma cidade melhor, um país onde a gente possa preparar um terreno para os nossos filhos e netos e dizer, tá vendo? Era barra pesada lá atrás, mas agora está bem melhor para vocês. Acho que é por aí, né? O sonho continua, não terminou não. A luta continua na trincheira. Obrigado, Lazo. E um racismo que parecia ter diminuído, ter acabado, está se desnudando de uns tempos para cá, o que é mais assustador. Obrigado, e temos mais perguntas para Lazo Matumbi. Agora é o momento de seguir para Pernambuco, onde está Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife. Amigos de bancada, Juraci, Lazo, que felicidade estar aqui entre vocês. A minha pergunta é o seguinte:
ainda nessa questão racial, né? O debate racial no Brasil, ele costuma se concentrar na discussão sobre as dificuldades que a população negra enfrenta, mas não sobre os privilégios que a população branca tem. Esses privilégios são considerados, em geral, como fruto do próprio esforço, né? de um sistema desigual. Aí a pergunta é mais ou menos por aí, né? Qual é a análise que você faz, o que você acha dessa afirmação, de que o que nos impede de entender como é que o sistema escravocrata tem tanto impacto na sociedade brasileira é justamente a forma de como a nossa sociedade se organiza. O que você acha disso, amigo? Olha, a nossa sociedade, de um certo modo, ela é muito cruel. E esse privilégio em que os excludentes, os racistas, os remanescentes da história colonialista, escravagista, vivem, eles fazem questão de achar isso normal, de trazer para a normalidade. Hoje, a gente não está nem mais questionando a questão, aliás, estamos questionando também, mas estamos questionando mais qual é o da branquitude. Vocês não percebem que o privilégio é só de vocês? E que nós temos direito a esse privilégio porque nós construímos esse país, tanto quanto os nossos irmãos indígenas? Ou seja, tem um déficit muito grande na visão do país, onde a gente sabe que teve 3 pilares de formação desse país: o indígena, o europeu e o africano. Boa parte da sociedade brasileira se acha eurocêntrico. Então, tem alguma coisa está errado, a gente precisa redescobrir. Aliás, não foi nem descoberto, foi invadido. A gente precisa redescobrir esse país para melhorar essa visão e essa igualdade chegar de uma forma mais normal, ou mais próximo do normal. Assina embaixo. Obrigado, Lázaro, mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas e vamos a mais uma pergunta para o cantor e compositor Lazo Matumbi. Lazo, sua vida e sua obra têm total relação com a África. O que nós poderíamos aprender com os nossos irmãos e irmãs africanos? Microfone, Lázaro. Para falar a verdade, eu sempre falo com meus amigos aqui na Bahia que a gente se considera afrodescendente, mas desconhece muito a África. Eu acho que a África tem muito a nos ensinar, porque, primeiro, que é um continente, né, com vários países, com várias formações sociais, com várias formas de se relacionar, com a cultura viva e firme e forte, com uma ancestralidade que mantém esse povo firme e forte até hoje, apesar do descaso do mundo para com a África. Então, eu acho que eu sempre costumo dizer que no sofrimento, Mamãe África teve a capacidade de deixar seus filhos serem roubados para construir ou reconstruir uma nova África na diáspora no mundo. Obrigado mais uma vez. E eu abri uma rodada sem chamar o meu colega Zema Ribeiro, lá do Maranhão. Então vamos à participação dele. Está aqui no telão para fazer a pergunta para o cantor e compositor Lazo Matumbi. Olá, Juraci, colegas de bancada, sem problema, viu, Juraci? Colegas de bancada, nosso entrevistado Lazo, uma honra estar aqui nessa bancada e nossa fiel audiência de todas as quintas. Eu queria, antes de fazer a pergunta para Lazo, registrar aqui a minha indignação, a minha revolta e a minha preocupação, né, com a Cinemateca Brasileira, o maior acervo audiovisual da América Latina, que nesse instante está sendo consumido por um incêndio, mais um evento desastroso dessa política de destruição do governo fascista de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Fica aqui, então, o registro desse lamento por essa perda inestimável, né, para a memória e para a cultura brasileiras. Lazo, a tua trajetória artística, né, você está completando 40 anos de carreira, ela está intrinsecamente ligada à sua militância antirracista, de que você já deu vários exemplos aqui ao longo dessa conversa. Em 2016, você foi agraciado com a comenda senador Abdias do Nascimento pelo Senado Federal, que homenageia pessoas de destaque na luta contra o racismo. E eu queria saber como é que você avalia, né, até aproveitando esse gancho do incêndio na Cinemateca, como é que você avalia hoje
a destruição sistemática de políticas públicas de cultura por esse governo de extrema-direita que aí está, e particularmente o desrespeito à memória da população e de personalidades negras pela Fundação Cultural Palmares. Eu posso dizer que isso é fruto de uma sociedade que é excludente, é racista e cria essas pessoas que se adentram ao poder para exercer, através do poder, as suas mazelas, as suas vontades que parte da sociedade deseja. Ou seja, a gente precisa acordar. A gente precisa acordar e entender que nós somos a mola impulsora. Se nós queremos uma nação bacana, nós temos que nos concentrar, nós temos que nos ajuntar, nós temos que nos acolher, nós temos que nos aquilombar para criar uma coisa melhor. Porque senão vai aparecer sempre. Existe nesse formato de governo de direita, você percebe que existe um projeto de extermínio da cultura popular, que é a identidade do povo. Essa identidade do povo tenta ser o tempo todo destruída com um projeto de eurocentrismo o tempo todo, que não tem ninguém. É toda uma província, porque mesmo com essa postura eurocêntrica, vive baixando cabeça para quem está no tempo todo nos comandando. Alô, acorda, Brasil, olhe para o espelho. A gente precisa entender que nós é que temos que mudar isso. Prestar atenção, porque vem uma eleição aí em 2022. Se nós não tivermos alerta, a gente vai colocar também outro que faça a mesma coisa. A gente tem que ir para as ruas, a gente tem que dizer, chega, basta. A gente precisa de um país mais justo, mais igualitário. Enquanto a gente ficar nessa mesmice, nessa inércia, olhando as coisas acontecerem, só os que estão sendo excluídos, os que são oprimidos, que vão gritar. E parte da sociedade achando tudo lindo, maravilhoso. Está tudo errado. Obrigado mais uma vez, Lazo. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter, e também pode fazer perguntas. E vamos ao Piauí, mais uma vez, conversar com Henrique Douglas, da TV Antares. Vamos lá, Lazo. Queria falar um pouco mais sobre carreira e sucesso. Lazo, você acha, há bem pouco tempo atrás, nem tão pouco tempo atrás, mas algum tempo atrás, a gente poderia testemunhar, a gente pôde testemunhar artistas, bandas, enfim, que conseguiam um sucesso internacional. E aí eu vou para reavivar a memória das pessoas, vou lembrar aqui de algumas pessoas, alguns brasileiros, inclusive, que tiveram uma carreira internacional muito concreta, né? O Roberto Carlos, para falar de um dos mais conhecidos, o ídolo pop Nelson Ned, as pessoas pouco sabem, mas o Nelson Ned teve uma carreira, fez uma carreira internacional, principalmente na América Latina, retumbante. A gente lembra aqueles artistas na década de 70 que se travestiram de nomes em inglês também, fizeram algum sucesso. O próprio Maurice Albert é um cara conhecido no mundo inteiro. Quero falar do Sérgio Mendes, um grande artista, muitas vezes mais conhecido lá fora do que aqui no Brasil. Aí eu falo do Sepultura também, para falar de uma banda de rock, e atrizes como a Sônia Braga. Você, como artista, você acha que algum artista pode conseguir esse espetacular sucesso mundial, haja visto essa mudança toda no mercado artístico? Microfone. Você pergunta essa mudança aqui ou lá fora? No mundo inteiro, essa mudança tecnológica e esse funcionamento do mercado artístico que atingiu o mundo inteiro. Olha, o mundo, de um certo modo, está aberto para receber várias culturas, de várias formas. Mesmo com a dificuldade da língua, mas se você vai para a Europa, você vê grupos africanos, grupos árabes, fazendo sucesso, porque as pessoas querem exatamente essa troca de cultura. E o que precisa, de um certo modo, é que aqui, o nosso país, tenha esse discernimento de que temos que valorizar a prata da casa, para que a prata da casa chegue lá fora com respaldo, porque precisa exatamente disso. O mundo está aberto. Você vai para os Estados Unidos, mesmo que
os Estados Unidos têm uma coisa fechada na música dele, principalmente na música negra, mas eles estão o tempo todo de olho no que está acontecendo no mundo. Eu acho que a gente precisa valorizar mais os nossos, para que os nossos cheguem lá fora com respaldo. Porque quando você chega com a bandeira da tua origem, de onde você vem, o que você traz, pronto. Se você traz legal, o interesse é vamos trocar essa energia. Então, acho que o mundo está aberto. O que não está aberto é aqui, que fecha o tempo todo e impõe uma tendência musical ou aquela, ou um grupo tal faz sucesso, o outro não, em detrimento aos que os caras querem e o que os caras deixam passar. Vamos parar com isso, né? Obrigado mais uma vez. E agora é hora da participação do público do Giro Nordeste. Ana Flávia Nóbrega está assistindo pelo YouTube e enviou uma pergunta que é muito próxima ao que nós já falamos, mas eu imagino que ela esteja com mais curiosidade. A internet segue critérios mercadológicos para entregar o conteúdo vendável, mas também serve para dar visibilidade a artistas que não ganhariam espaço em gravadoras. Como você enxerga esse uso da internet? Eu acho que a internet chegou exatamente para dar a mão de força para o artista independente. Porque quando existiam as gravadoras, tinha os critérios que eram absurdos. Não, pode isso, a moda agora é essa, o que está fazendo sucesso é aquilo, e impedia do potencial artístico vir à tona. Hoje não. Mesmo com a exigência do conteúdo e de seguidores, você pode colocar a tua obra na internet e o mundo te observar e, de repente, mesmo que aqui a gente não valorize, alguém do outro lado do planeta vai mandar uma mensagem assim: adorei seu som. E se puder convidar, convide e a gente atravessa as fronteiras e vai fazer o som do outro lado. Ou seja, a internet chegou para dar a mão de força para quem precisava, os independentes. Graças a Deus. Certeza, muito obrigado mais uma vez. E vamos mais uma vez para Aracaju, capital de Sergipe, onde está Daniele Ferreira, da TV Aperipê. Olha, de novo, né? Maravilhoso esse conteúdo, essa reflexão. E eu gostaria de saber de você, Lázaro, qual é a lição mais poderosa que você tira desses 40 anos de profissão, que você pode compartilhar com a gente? A insistência, a resistência, a persistência, o desistir jamais, o acreditar sempre, por mais que a gente enfrente e encontre barreiras, acreditar no trabalho, acreditar no seu potencial e ir para cima, porque com amor, com arte, ninguém consegue derrubar. A gente consegue atravessar fronteiras. Aliás, eu vou usar uma frase de Bob Marley: a música é a arma mais forte do mundo, porque ela vai, bate, penetra, mas não dói, mas faz as pessoas refletirem. Por isso que eu acredito nela. E seguimos com mais questões para Lázaro Matumbi. Agora é o momento de, mais uma vez, da pergunta de Clóvis Bezerra, da TV Universitária da Paraíba. A pandemia foi e ainda continua sendo um massacre, né, nas nossas vidas. Como é que essa pandemia tem interferido na sua vida artística? Né? Que muitos artistas estão passando por dificuldades nesse período. Ela impediu de produzir ou conseguiu aproveitar esse tempo de reclusão, Lázaro? Eu aproveitei esse tempo de reclusão para produzir e tive a sorte de encontrar, através de mobilização de algumas pessoas, essa Lei Aldir Blanc, que vem nos abraçar. Mas é muito triste essa constatação do descaso que o Brasil tem com a cultura e com os agentes culturais. Ou seja, é o tempo todo nos vendo como entretenimento. Ah, tá tendo dificuldade? Desliga o rádio. Depois a gente liga. E quem faz o som? E quem faz o rádio funcionar? E quem faz a alegria? E quem traz a reflexão? Quem faz a arte? Ou seja, difícil, mas a gente está conseguindo sobreviver. Aliás, eu vou dizer um negócio. Por mais que o descaso exista, a arte está sobrevivendo. E vai conseguir passar por essa fase de forma muito, muito firme e forte. Eu sou um exemplo. Com todo o sofrimento, no 2020,
Eu perdi a minha mãe, não de Covid, mas perdi por morte natural, e numa dificuldade porque não estou trabalhando, não estou tendo investimento financeiro, a dificuldade está grande, mas eu consegui realizar o meu sonho e o meu desejo de construir um disco de 40 anos. E estamos aí, parar jamais, desistir nunca, vamos para cima. Obrigado mais uma vez, Lazo, e seguimos com mais perguntas. Temos agora outra participação de Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Lazo, nesse mês de julho, você fez o lançamento Nova Roupagem, um videoclipe da sua música 14 de Maio, que é um dos grandes hinos da consciência negra, né, da população negra aqui do Brasil. Queria saber de você, como você vê a atualidade dessa música. Sempre ele fez o microfone, eu tenho que estar atento. Cara, essa música, quando o Jorge Portugal me deu, foi porque foi um pedido meu para ele, por conta de que a alegria da cidade, todas as vezes que eu cantava e chegava na parte final, apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade. Apesar de tanto não, tanta marginalidade, somos nós a alegria da cidade. Eu sentia em alguns semblantes aquela coisa de tipo, é aí que eu te quero, sendo só a alegria da cidade. E aquilo me incomodava, porque eu percebia que as pessoas queriam me ver como circo e pão. E eu não quero isso. Eu queria ser uma pessoa que eu trouxesse, exatamente através da minha música, a reflexão, a compreensão e a mudança de comportamento. Então, quando eu falei isso para Jorge de Portugal, ele falou, você está me provocando? Eu digo, estou lhe provocando que você faça uma outra obra-prima. E ele vendo o professor Hélio Santos falar sobre o dia seguinte, que era o 14 de maio, ele veio com essa obra, e essa obra chegou num momento que me tocou tanto. Ele chorou, eu chorei, e eu falei, cara, eu preciso gravar essa música, eu preciso botar essa aula de história para fora, porque o povo brasileiro ainda insiste em nos provocar e tentar que a gente comemore o dia 13 de maio. E esquece que o dia 14 perdura até hoje. Então, a gente precisa trazer essa reflexão. E aí, desde 2016 que eu gravei essa música, e essa música foi o que impulsionou o meu disco, para estar hoje lançado, a necessidade de colocar para fora, e desde lá eu estou tentando fazer um clipe. Agora, e com a mesma pessoa, diga-se de passagem, com a mesma cineasta. Agora, na dificuldade, quando pinta a Leal de Blanc, essa cineasta senta comigo e diz assim, Lazo, vamos fazer esse clipe? Eu digo, vamos. E deixei na mão dela por entender que nossa história negra sempre foi de comando das mulheres. Por isso que nós negros estamos aqui, firme e forte, segurando a peteca por causa dela. Então eu falei, olha, vocês, mulheres, é quem mandam. Então, minha irmã, toque o barco. Eu não sei nem como é que está o clipe. Eu vou fazer essa audição, essa primeira vista do clipe hoje, quando eu sair daqui, porque ele já está pronto e o papo que eu ouço é que é uma porrada. Graças a Deus que está na mão delas e elas conseguem dizer direitinho como é que deve ser. Pronto, estamos curiosos. Depois conta pra gente, não precisa mostrar, mas pelo menos conta o resultado. Obrigado, Lazo, mais uma vez. E vamos viajar lá para Pernambuco para mais uma participação de Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife. Vamos nós de novo, Lazo. Muita gente que não tem engajamento nenhum participa de campanhas antirracistas porque decidiram se envolver definitivamente com a causa. Isso é bom, como é importante esse tipo de gente. Mas tem outras que estão envolvidas em uma outra luta, né, bem mais superficial, que é a luta por espaço na rede, a luta por hashtag. O que é que você acha disso, meu amigo? Que mensagem você manda para essas pessoas e como motivar aquelas que realmente estão envolvidas com a causa? Para as pessoas que estão envolvidas com a causa, que elas se envolvam de verdade. Porque tem uma coisa também que agora virou moda falar sobre a questão de ser antirracista, de estar com a luta do negro, de estar com a luta do índio. Tudo é moda agora. E a gente não quer moda, não. A gente quer verdade. Porque a gente precisa de, cada vez mais, aglutinar esse time, esse exército, para fortalecer e construir uma nova nação, um novo país. E para aqueles que estão ainda só procurando o hashtag, acordem.
se desarme, se liberte dessa escravidão mental e olhe ao seu lado, porque tem gente precisando do teu apoio, precisando que você saia desse lugar de privilégio e entenda que você é tão igual ao outro que está sofrendo. A gente precisa redescobrir esse Brasil, e redescobrir assim, dando porrada, né? Dando cutucada, como dizia a minha mãe, dando o famoso beliscão. Obrigado mais uma vez, Lazo. E para fechar essa rodada de perguntas, vamos ao Maranhão com Zema Ribeiro, da Rádio Timbira. Maravilha, Juraci. O louco fala de armas e balas e a criança quer brincar de bola. Sua malta de louca escancara quer transformar em quartéis as escolas. Mas enquanto houver flores nos campos, o meu canto não será em vão. Será mais um canto de tantos que bem sabe a grandeza de um não. Não, não, violência não, não, truculência não, não, racismo não, não, feminicídio não, não, fascismo não. Diz um trecho da letra de Basta, uma das faixas de Ajô, o disco novo de Lazo Matumbi, num recado que eu entendo aí explícito a Jair Bolsonaro. O ódio não vai impedir o amor de vencer, termina a letra. A gente que acompanha o noticiário, Lazo, e conhece tua trajetória engajada, qual a tua avaliação e as tuas expectativas em relação ao fim da pandemia e o fim do mandato de Jair Bolsonaro? Olha, a gente deseja que tudo de ruim saia, que a gente consiga tirar tudo de ruim. E eu espero que a sociedade brasileira como um todo tenha a consciência de que está ruim para todos. Porque é triste quando você vê pessoas ainda levantando bandeira, gritando, para com isso. Somos nós. Acordem, porque somos nós que precisamos consertar esse país. Enquanto nós ficarmos de olho fechado, sendo escravo mental de uma postura que não tem nada a ver, pensando só em si, pelo amor de Deus, cara, a gente não vai conseguir. E eu digo a você de certeza, a gente não vai conseguir ser nunca uma nação. E olha que a gente está falando disso, não é da agora, não. Meu pai, quando estava com 50 anos, eu perguntava para ele, meu pai, que loucura é essa? Toda hora eu vejo na televisão roubo dali, falcatrua da acolá, e não sei o quê, desvio de dinheiro para ali, desvio de dinheiro da acolá. Ele dizia para mim assim, nada, meu filho, esse é o país do futuro. Eu estou com 64 anos, meu pai, e vou te dizer um negócio, se meu filho perguntar, eu vou dizer para ele, não se engane, porque esse futuro está bastante longe, a não ser que a gente tenha uma consciência legal de cidadania e entenda que todos nós temos que lutar juntos para melhorar tudo isso que está aí. Se não for assim, não vai acontecer nada. Sai um ruim, vem um pior. E aí, velho, tome-lhe ferro. Tome-lhe ferro. E a gente não está mais a fim de tomar ferro. A gente quer gritar, basta, chega, já, agora. O bate-papo está ótimo e vamos a mais uma pergunta da Bahia. Lazo, a produção musical brasileira é destaque em todo o mundo. Como você vê a qualidade da produção atual? E também, o que você está escutando e o que você recomenda? Olha, eu acho que hoje a produção está mais bacana, mais legal, porque deixou de seguir aquela coisa dos grupinhos, né? Está mais aberto. A internet chegou para deixar toda a produção livre. Antigamente tinha os grupinhos fechados. Grupo esse, que é o tempo todo valorizado. Grupo aquele, que é o tempo todo valorizado. E agora não. A coisa está aberta. Então o mundo está observando tudo que está acontecendo. Existem artistas que não está nem acontecendo no Brasil, mas está acontecendo no mundo. Porque a internet proporciona isso. Eu, de vez em quando, eu ouço muito pouco, porque o que está se bombardeando é muito igual. Mas eu ouço os artistas que me interessam, como Chico César, Lued Luna, gosto muito de Djavan, Larissa Luz, Binegão, a galera aqui da Bahia, que é Paco do Blue, esse Baiana System, porque são pessoas que, de um certo modo, Leci Brandão, são pessoas que, de certo modo, têm uma preocupação na construção de um país e de um mundo melhor. E eu acho que, como eu faço parte desse time sonhador de construir um país e um mundo melhor,
eu prefiro botar meu ouvido para ouvir essas pessoas, porque me dá mais ênfase estar aqui, me dá mais gás de estar na pessoa. Porque ouvir alguma coisa que não tem a ver, pelo amor de Deus, tira o meu tesão. Eu não estou a fim de perder esse tesão, não, pai. Eu acho que esse tesão tem que continuar, porque eu estou construindo para meus filhos e netos que estão chegando cada vez mais. E aí você repara, há 40 anos de trajetória e um privilégio, porque escuta Benegão, Lued Luna e gosta tanto que fala, bora fazer música, coloca no próximo álbum de comemoração. Isso é privilégio. E vamos agora seguir para mais uma pergunta do Piauí, conversar com o Henrique Douglas, da TV Antares. Vamos lá, a sintonia é tão grande aqui que o Juraci roubou minha pergunta, mas tudo bem, é tranquilo isso. Mas a sintonia é boa, viu, Juraci? Lázaro, é o seguinte, eu queria que nós nos travestíssemos aqui do programa programa de tirar o chapéu, aquele programa lá do cara do microfone de ouro. Primeira coisa que eu queria que você falasse um pouco da sua imersão na música romântica. Porque, Lázaro, eu te ouço cantar, eu lembro de 3 artistas. O Cassiano, o Isaac Reis e o Al Green. Para mim, um dos maiores cantores negros da história da música. Eu lembro muito, quando eu te vejo cantar música romântica, eu me lembro muito desses 3 nomes. E se eles tiveram alguma influência na sua carreira. Mas eu queria que a gente você tirasse o chapéu. O que você acha da música sertaneja e da sofrência que assola o Brasil? Eu tenho que ficar feliz porque você me botou num lugar de, olha, haja privilégio de estar junto dessas feras, viu? Eu diria assim, opa aí, ó. Opa aí, ó. Com certeza. Olha, eu ouvi muito no início da minha carreira Marvin Gaye, ouvi Ray Charles, que eu era uma referência assim na mudança do comportamento, da forma de cantar, da forma de expressar a coisa romântica. Sempre me encantou muito. Eu achei sempre interessante. O que eu, na realidade, vejo que acontece com a música atual, e principalmente o sertanejo e a sofrência, é que o país ele é tão pobre na sua visão cultural. Eu não estou falando da pobreza musical, eu estou falando da pobreza na visão cultural, que ele fecha numa caixa um sentido musical, um estilo musical, e empurra a goela abaixo dos brasileiros e diz assim, vocês têm que ouvir isso agora. Vamos abrir para tocar-se tudo e dar liberdade para o público escolher aquilo que ele gosta. É isso que devemos fazer. As rádios têm que tocar tudo. Aí não, começa a pintar o jabá, os interesses, não, tem que ser aquele agora. E aí eu vejo que hoje a música sertaneja ela está muito ligada politicamente ao agronegócio. Ou seja, se você observar, tem uma coisa muito séria. O samba, que sempre foi a bandeira ou parte da bandeira do Brasil, ele sempre teve limite. O limite do samba é tipo, daqui você não passa. Apesar de quando você sai do país, o gringo lá fora observa que o samba faz parte da cultura brasileira. Mas no Brasil, ele tenta ser desmistificado o tempo todo com colocações pejorativas. Eu me lembro que quando eu comecei, diziam assim, ai meu Deus, lá vem mais um cantor de samba. E aí, quando me viram cantar, falaram assim, mas ele canta um negócio diferente, ele canta uma coisa mais romântica, ele faz um som que a gente não conhece, que era a influência do reggae que estava na minha música. Ou seja, a gente precisa aprender a valorizar tudo que o Brasil tem, porque o Brasil é ricamente cultural. E qualquer parte, você vai para qualquer parte do Brasil, você fica encantado com a riqueza cultural. E a gente precisa respeitar isso. Obrigado, Lázaro, mais uma vez. E vamos conversar agora, outra vez, com Daniele Ferreira, da TV Aperipê, em Sergipe. Então, gente, que papo maravilhoso, né? Falar de música, de qualidade, de história, né? E a gente tá para perguntar, mas a gente aprende, viu, Lázaro? É muito gostoso ouvir, né? E você que tem essa experiência e se entregou, né, a um propósito, porque isso também é uma questão de missão. E eu gostaria de saber de você, que a gente conhece um pouquinho da sua história, teve que pesquisar também, você teve uma certa influência da sua mãe, né? Você acompanhava ela,
a alguns eventos, e eu queria saber como é que você interpreta, né, a ação dada também por parte do governo, as questões que envolvem a diversidade religiosa. É isso, né? A gente está num país que se diz que é laico, e a gente vê as atitudes por parte de algumas religiões sendo abraçadas até pelo próprio governo, em detrimento a outras. Eu acho que a gente precisa aprender a ser livre e aprender a respeitar as diferenças. O grande problema do nosso país é não ter respeito às diferenças. É o tempo todo uma imposição, uma imposição, uma imposição. A gente sofria o mal, e eu estou falando isso sem fazer, digamos, parte na prática do culto afro-brasileiro. Mas o próprio culto afro-brasileiro já sofria as mazelas do próprio cristianismo. E agora a gente sofre dos evangélicos. Ou seja, é bombardeio para tudo quanto é lado. A gente precisa entender que o país tem que ser livre. As pessoas me dizem assim, mas a gente ainda é criança, a gente é um país que está... eu já estou de saco cheio disso. Chega. Oxente, quantos já morreram? Quantos já morreram lutando por ser um país bacana? A gente precisa ser um país que respeite as diferenças. E a partir do momento que a gente respeite as diferenças, aí sim, a gente vai poder ser um país que a gente diga assim, esse país é massa, esse país eu sei que tem respeito a tudo e a todos. É o que a gente quer, né? Reta final de Giro Nordeste, mas como a conversa está muito boa, temos ainda mais questões para Lazo Matumbi. É o momento de mais uma pergunta de Clóvis Bezerra, da TV Universitária da Paraíba. Lazo, o nome Matumbi é um termo iorubá, né? O título do último disco também tem origem iorubá. Mostra-se aí que a África lhe inspira. Qual a sua relação com a África, com os artistas africanos? Para falar a verdade, o único artista que eu tive mais próximo assim foi na época Mano Dibango e o Sunudou. Tive um encontro com Salif Keita, mas foi muito rápido. Trabalhei muito tempo com Jimmy Cliff, mas os artistas africanos em si, tive encontro também com a Tia Koné, Nayan Cabel, mas muito rápido. E eu sempre digo que a gente precisa se livrar um pouco do bombardeio norte-americano e se aproximar mais das origens que nos fazem parte, que é a África, e entender, até porque o mundo desconhece a música africana. A África está produzindo uma música maravilhosa, sempre produziu uma música maravilhosa, independente, mas o mundo não absorve. A gente é bombardeado pela música norte-americana e deixa de prestar atenção à música africana. Eu sempre digo que a minha ancestralidade, que é vinculada à ancestralidade africana, me rege. E ela que me mantém vivo com as influências, com as coisas ancestrais que eu vejo da história do candomblé, do que eu vivenciei com minha mãe, do que eu vivenciei com minha família, que eu vivencio com meus amigos. E isso me faz firme estar aqui como missionário dessa minha ancestralidade. Obrigado mais uma vez, Lazo. E seguimos para mais uma participação de Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Lazo, porque essas novas gerações estão te acompanhando e parece que estão conhecendo seu trabalho agora nas plataformas sociais. Como você gostaria de ser lembrado no futuro por essas novas gerações? Como um cara que lutou, que honrou a tua música, que honrou a tua gente, que honrou o teu público, que respeitou e que deu só amor, porque tudo isso é um respeito à arte, a quem absorve a minha arte. Eu acho que o artista ele tem que deixar de... Claro que a gente sonha em viver dos lucros, né, de tudo isso, que é a grana, que é a possibilidade de você viver bem, mas o artista tem que ter um compromisso primeiro com a arte. A arte que representa o teu povo, a tua história. E esse compromisso que eu tenho é observado pelos novos que estão chegando. Por isso que a minha satisfação em trocar figurinha com esses novos. Porque esses novos chegam com uma postura tipo, eu não estou aqui para o oba-oba.
Eu estou aqui para fazer uma arte, para fazer um trabalho legal, mas também para ter opinião com relação ao que a gente vive. Isso é ser artista. Isso, de um certo modo, é você se preocupar com tudo e com todos, não só com a sua arte. Eu acho que eu estou bem, porque hoje até sou chamado por esses novos de meu mestre. Eu não sou mestre de ninguém, eu sou eterno aprendiz. Mas como mais velho, como eles me chamam de mestre, eu aceito, porque é exatamente isso. A gente vem abrindo o caminho para que eles hoje cheguem e trilhem uma estrada mais, digamos assim, um pouco mais clara, mais limpa, né? Obrigado, mestre Lazo. E vamos agora para Pernambuco para mais uma participação de Josimar Paraíba, TV Universitária do Recife. Lazo, pandemia, Lazo, como é que está sendo a tua vida aí nessa pandemia, amigo? Um massacre para todo mundo, está acabando com tudo, destruindo, levando tanta gente querida. Como é que você cria, como é que você produz, como é que está sendo o teu dia a dia enclausurado, reservado ou não? Como é que está a tua vida na pandemia? Olha, enclausurado por conta de que eu tenho pressão alta, diabético, então quem tem comorbidade já viu, né? Você tem que ficar mais contido ainda para não dar mole. Mas muito triste por perda de vários amigos e principalmente perda da comunidade negra, que está sendo deixada de lado, que de um certo modo tem uma dificuldade para tomar vacina. Com esse descaso das vacinas, quem sofre mais é a nossa comunidade, é o nosso povo preto pobre. Então, assim, muito triste, porque você, por mais que você consiga chegar e tomar vacina e estar produzindo como eu estou produzindo, quando você olha o seu entorno, você fala assim, meu Deus do céu, eu não tenho capacidade, porque eu sou um grão nesse mar de areia e não posso fazer muita coisa. Gostaria eu de poder me organizar como já fiz com os amigos, de juntar, recolher alimentos, não sei o quê, mas não está para o buraco. O buraco é muito grande. E isso me deixa um pouco triste. Eu acho que a lição que a gente tem que tirar da pandemia é que esse isolamento, esse distanciamento, faz com que necessário que a gente pense em se ajuntar mais, em se aquilombar mais, em se acolher e trocar muito mais amor, para que a gente saia dessa muito mais fortalecido. Esse é o lema. Por isso que meu disco chama Ajô, que é jornada, e aqui nos candomblés, o nome Ajô é união, e eu defino união na jornada, porque eu acho que nesse momento de pandemia, desse distanciamento todo, a gente tem que, mesmo virtualmente, se juntar para a gente sair daqui fortalecido na construção de algo diferente, de algo novo. Obrigado, Lazo. E vamos agora ao Maranhão conversar com Zema Ribeiro, da Rádio Timbira. Lazo, a gente sabe que um artista de sua grandeza sempre é menos conhecido do que merecia e deveria, principalmente em razão das escolhas dos grandes veículos de comunicação e hoje dos algoritmos da internet, né? A Jô, esse teu novo disco, funciona bem nesse sentido, como uma bela introdução ao teu trabalho, para quem porventura não te conheça, celebrando aí esses 40 anos de carreira. Eu queria que tu comentasse um pouco a concepção desse trabalho, escolha de repertório, enfim, da ideia inicial até ele chegar agora aos nossos ouvidos. Olha, tudo começou quando eu fui gravar 14 de maio. Eu ia só gravar 14 de maio em 2016, pelo conteúdo da letra, pelo potencial da música. E eu entrei no estúdio para gravar e fui seduzido a fazer um disco. Aí eu falei, tudo bem, vamos começar a fazer um disco. E já pensando num disco de comemoração dos meus 40 anos. Só que a dificuldade começou a pintar, como para todos os artistas independentes. E aí eu fiz uma música hoje, uma música amanhã. Não terminava, não acabava isso, fazia metade daquilo. Até o momento que chegou a pandemia. A pandemia veio e parou tudo de vez. Veio a Lei Aldir Blanc, que nos deu o gás para que a gente... Opa, vamos retomar? Vamos. E nessa retomada, cara, eu me vi meio que maluco querendo escolher um disco. Eu botei na mesa 30, 40 músicas. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu gravo agora? E aí eu comecei a pincelar o seguinte. Nesse momento de distanciamento, a gente precisa doar
muito mais amor. A gente precisa clamar por muito mais amor. Aí eu comecei a pegar algumas músicas mais românticas, que tivesse esse apelo amoroso, esse apelo romântico, esse apelo de venha se juntar, venha, com músicas reflexivas, que acho que é exatamente isso que a gente precisa. Trocar muito mais amor, mas, ao mesmo tempo, refletindo tudo que a gente está vivendo para que a gente não queira viver mais. Então, eu acho que é necessário, tanto que o nome do disco sendo Jornada e no Candomblé, União na Jornada, eu sempre digo que isso é uma convocação para meu povo e para toda a sociedade que precisamos nos juntar, nos aquilombar, nos acolher mais para a construção de algo novo que a gente precisa. Eu acho que toda a sociedade está clamando por algo novo. Então, eu me sinto na necessidade e na obrigação de sair gritando, olha, através da minha música, eu estou dizendo a vocês, vamos se juntar, principalmente a comunidade negra, porque do jeito que está, a gente não pode continuar. Basta! E o Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a presença dos meus colegas da bancada, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Daniele Ferreira, da TV Aperipê, em Sergipe, Clóvis Bezerra, da TV Universitária da Paraíba, Júlio Rocha, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco, e Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão. E um agradecimento especial também a você que acompanhou o Giro Nordeste e também ao nosso convidado, o cantor e compositor Lazo Matumbi. Lazo, nós temos aí 1 minuto para você acrescentar algum comentário e gostaria também de pedir uma música para finalizarmos o Giro Nordeste de hoje e convidar todo mundo para o programa da semana que vem com a escritora Conceição Evaristo. Obrigado a todos. Lazo, é com você. Eu queria só reforçar o nome do meu disco, que é União na Jornada, e pedir muito mais ajuntamento, muito mais acolhimento, muito mais troca de amor, muito mais aquilombamento e muito mais comprometimento na construção de um mundo melhor. Porque se não formos todos nós, nada vai acontecer. Até porque não queremos ficar dizendo que 14 de maio é todo dia da nossa vida, é todo dia das nossas vidas. Então, vamos abrir o olho e entender que temos que cuidar do outro como a gente cuida de nós mesmos. Então, vamos para dentro. No dia 14 de maio, eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no Ileaie, se ligue no Ileaie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer. Bom para mim, bom para você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que nós não somos meninos. Estamos ligados na construção de um novo país.